Para o Lula, o Moraes já está descartado, porque a função dele já foi cumprida. Bolsonaro não é presidente, a fraude já aconteceu e as eleições podem continuar daqui em diante, bem tranquilas, muito bem, obrigado, porque o Lula não precisa mais do Moraes. E o Moraes, que se achou semideus, com tudo isso que eu acabei de mencionar aqui, né, do 8 de janeiro, tudo virou abóbora. Virou abóbora. Vai gastar. Põe em tela cheia aí pra botar. STF se frustra com Itamaraty e lamenta descaso na crise com os Estados Unidos. Falei, cara. Ministros aguardavam postura mais proativa contra ameaças de Trump. Eu falei que isso ia acontecer. A gente mostrou aqui semana passada o contato do Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, com o Marco Rubio, que é o equivalente nos Estados Unidos, é o secretário do Departamento de Estado, foi: eu escrevi uma cartinha quando ele assumiu o Departamento de Estado, mas eu não tive resposta. Aí jogaram lá a tal da Maria Luísa Viotti, né, que é a embaixadora do Brasil em Washington agora, para tentar contatos. O Eduardo Bolsonaro, no 4x4 ontem, até confirmou que ela conseguiu falar lá com alguém no Departamento de Estado, mas assim, a pessoa que a atendeu não foi top e desprezo total. A aliança está se rompendo, né? Por isso que eu falei, eu discordo até do título da live. Lembra? Eu falei no início do programa, eu sabia que isso ia acontecer. Não, mas é porque, se você parar para pensar, para olhar ali o que ele falou, ele defendeu o Alexandre de Moraes. Mas assim, talvez seja a penúltima, antepenúltima, a última tentativa antes da ruptura. Eu falei que não ia ler o tweet, né? Mas eu não consegui me conter. Tweet de ontem, às 11 da manhã. Coloca na tela aí, produção, por favor. Eu quero ler para vocês o tweet que eu escrevi ontem, às 11 horas da manhã, 11h22 da manhã. Eu escrevi isso aqui, ó. Consegue colocar na tela aí, produção? Pode botar em tela inteira, se quiser, ficar mais fácil pro pessoal. Se Lula sair em defesa de Moraes, terá de colocar todo o aparato do PT para defender o PSDB. Ou seja, Serra, Paulo Preto, etc. Eu vou pausar aqui, deixa na tela aí. Por que eu disse isso? Porque a Lei Magnitsky vai atrás até das entranhas dos últimos fios de cabelo do cu de Alexandre de Moraes. Isso significa que vai até o Paulo Preto, que era o cara que fazia todas as finanças do PSDB. Aí eu continuo. Nada que já não tenha sido feito no passado recente para retirar Bolsonaro, né? Ou seja, ocorre que Moraes não permitirá ser jogado na lata do lixo. Temer, a mão que balança o psicopata, sabe disso e está calculando o que pode ser feito. O impasse está criado. O PT gostou da jogada de Temer e Moraes contra Bolsonaro. Jogaram tão lisos que se sentiram semideuses. Clezão morreu na prisão, estão condenando idosos, autistas, mendigos, mães. Como se tudo isso não bastasse, resolveram guerrear com bravatas e confiscar ilegalmente os bens do homem mais rico do planeta Terra. Achando pouco, apontaram o dedo tupiniquim para a empresa do presidente dos Estados Unidos, a maior potência militar e econômica do mundo. Tudo isso em meio a duas guerras em andamento, uma comercial com a China e outra banhada de sangue na Ucrânia. Qual foi o lado que os personagens brasileiros acima escolheram? Rússia e China. Qualquer pessoa normal pensaria, nada poderia piorar, né? Não. A criatividade do grupo, porém, conseguiu a proeza. Negou categorizar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, desdenhou de Israel. O deboche inicial acerca da Lei Magnitsky transformou-se em silêncio. A administração Trump sabe que não está lidando com uma pessoa que apenas censurou americanos e residentes nos Estados Unidos. Está sendo neutralizada uma pessoa que pertence ao grupo responsável por prender inocentes, perseguir opositores políticos, sobretudo a família Bolsonaro, defender terroristas, caso Cesare Battisti, conivência com PCC e Comando Vermelho, apoiar Rússia e China, acobertar Farc, Hamas e Hezbollah, veja o que ocorreu durante a visita do almirante americano. Quem ainda não entendeu o que será feito está imerso na bolha da imprensa cúmplice de tudo isso. Foi o que eu publiquei no Twitter, no X, ontem, dizendo: se Lula sair em defesa de Moraes, terá de colocar todo o aparato do PT para defender o PSDB. Ou seja, para o Lula, o Moraes já está descartado, porque a função dele já foi cumprida. Bolsonaro não é presidente, a fraude já aconteceu e as eleições podem continuar daqui em diante, bem tranquilas, muito bem, obrigado, porque o Lula não precisa mais do Moraes. E o Moraes, que se achou semideus,
com tudo isso que eu acabei de mencionar aqui, né, do 8 de janeiro, tudo, Virou abóbora. virou abóbora. Virou abóbora. Isso mesmo, Max. Né? Deu meia-noite, Deu virou meia-noite, abóbora. acabou, tchau. Você não tem mais função. Sinceramente, pro Lula, ele deixar o Alexandre de Moraes e os inquéritos se desfazerem por completo, ou pelo menos nessas partes que envolvem o pessoal do 8 de janeiro, e o que envolve a mim e a todas as pessoas do inquérito Fim do Mundo, etc. Pro Lula, isso é bem tranquilo. Resolve isso aí, porque senão você vai trazer um pepino para mim que vai ser infinitamente maior. E agora eu não tenho tempo para administrar minha amizade com Hamas, Hezbollah, Exatamente. Comando Vermelho, PCC, Rússia, Globalistas. China e globalistas. Me deixa fora dessa, Moraes. Me deixa fora dessa, Moraes. E para quem pensa, e eu respondi isso a um comentário desse tweet, né? Alguém falou assim: ah, mas aí é só o STF mandar prender o Lula de novo. Sabe o que eu respondi? Pergunta pro Teori Zavascki. O Joaquim Barbosa foi mais esperto. Né? Joaquim Barbosa foi bem mais esperto. Ele já renunciou logo, né? Já renunciou logo. O Teori, para quem não lembra, em outubro, ele morreu em janeiro. Em outubro, o Teori decidiu por homologar todas as delações contra o José Dirceu. O avião dele caiu. Em janeiro. Quer fazer os cálculos comigo? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. 3 meses. 3 meses foi o suficiente para que nenhum ministro da Suprema Corte tomasse uma decisão contra Lula e José Dirceu. Se o Moraes quiser fazer qualquer coisa contra o PT e não mais contra o Bolsonaro, como ele está fazendo agora, ele não esquece. É isso que o pessoal não entende. Por isso que eu acho que é uma grande canalice essa falsa equivalência entre Bolsonaro e Lula. É isso que o pessoal não entende. O PT... Não dá para você dizer assim, são os radicais de esquerda e radicais de direita. Ué, mas você está equivalendo duas coisas que não tem nada a ver. Os radicais de esquerda matam, sequestram, fazem terrorismo, estão ligados ao narcotráfico, estão ligados a terrorismo internacional. Se você pergunta para o Celso Daniel, citou vários aí, mas ainda tem também o caso do Celso Daniel. Então, assim, não existe isso de equivalência entre... Você não tem como botar equivalência entre psicopatas, criminosos, pessoas que estão dispostas a tudo, contra alguém que, sei lá, você tem alguma divergência em algum ponto, mas que segue a lei. Isso não tem como você dizer, a gente não pode ser nem como os radicais de esquerda e radicais de direita. Quando você faz a equivalência entre as duas coisas, você já é um canalha. Isso já é jogo da esquerda até. É jogo da esquerda. Não dá para fazer equivalência. Se a mesma... Isso é muito importante que o Alan acabou de explicar. Se a mesma coisa que estão fazendo contra a direita, contra o Bolsonaro, fizessem contra o Lula e contra o PT, o que ia acontecer com as pessoas que estivessem fazendo isso? É muito claro, é muito óbvio. E os radicais de esquerda sempre agiram assim. Os esquerdistas sempre agiram dessa forma.